O motor que trouxe a modernidade para o Brasil. GM OHC do Monza, família 2. Existe um momento na história automotiva em que tudo muda. Não é sobre potência, não é sobre tamanho, é sobre evolução. Durante décadas, o Brasil viveu uma realidade dominada por motores grandes, pesados e extremamente robustos. Motores feitos para aguentar tudo: combustível ruim, manutenção precária e uso severo. Eram máquinas resistentes, mas limitadas. Até que nos anos 80, algo diferente chegou. Um motor mais leve, mais eficiente, mais moderno. Um motor que não queria apenas sobreviver, mas funcionar melhor. E no centro dessa transformação estava o Chevrolet Monza. O nascimento na Europa. Para entender esse motor, precisamos sair do Brasil. Na Europa, mais especificamente na Alemanha, a Opel já trabalhava em uma nova geração de motores. Motores pensados não apenas para durar, mas para entregar eficiência, suavidade e melhor aproveitamento de energia. Essa nova família equipava carros como o Opel Ascona e o Opel Kadett. E trazia uma mudança fundamental, uma mudança que separava o passado do futuro. O comando de válvulas no cabeçote. A revolução chamada OHC. O nome pode parecer simples, OHC, Overhead Camshaft, mas o impacto disso foi enorme. Nos motores antigos, o comando de válvulas ficava no bloco, exigindo varetas e mais peças em movimento. Isso aumentava o peso, reduzia a precisão e limitava o desempenho em rotações mais altas. No motor OHC, o comando sobe para o cabeçote, mais perto das válvulas, mais direto, mais preciso. O resultado: melhor eficiência, funcionamento mais suave, maior capacidade de giro, melhor consumo. Mas havia um detalhe importante. Esse motor utilizava correia dentada, algo moderno para a época, mas que exigia atenção. Diferente dos motores antigos da GM, que praticamente ignoravam manutenção, esse aqui cobrava atenção. Arquitetura e dados técnicos. O motor do Monza era um projeto extremamente bem equilibrado. 4 cilindros em linha, bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio, comando simples no cabeçote, SOHC, 2 válvulas por cilindro, acionamento por correia dentada. Nada exagerado, mas tudo no lugar certo. Potência e comportamento. Nas versões carburadas, os números eram 1.6, cerca de 73 a 78 cavalos, 1.8, entre 90 e 95 cavalos, 2.0, chegando a 110 cavalos. Pode não impressionar hoje, mas na época era mais do que suficiente, porque o segredo não estava só na potência máxima, estava na entrega, linear, suave, progressiva. Era um motor que não brigava com o motorista, ele cooperava. A era do carburador. Antes da eletrônica assumir o controle, o Monza utilizava carburadores. Os principais eram Solex, Brosol, Weber em algumas versões e adaptações. Esses sistemas funcionavam totalmente mecânicos, misturavam ar e combustível com base em regulagens físicas e tinham vantagens claras: simplicidade, baixo custo, fácil manutenção. Mas também tinham limitações: menor precisão, maior consumo, dificuldade de ajuste fino. Era eficiente, mas longe do ideal. E o futuro já estava batendo na porta. A revolução da injeção eletrônica. E então, o jogo muda completamente. O Chevrolet Monza entra para a história como um dos primeiros carros nacionais a adotar injeção eletrônica. E isso não aconteceu de uma vez só. Foi uma evolução. Injeção monoponto, também conhecida como TBI. Aqui, o carburador é substituído por um único bico injetor. Um ponto de injeção, controle eletrônico básico, mistura mais precisa.
As vantagens eram imediatas: partida mais fácil, menor consumo, funcionamento mais estável. Mas ainda era um sistema simples. Injeção multiponto. Agora vem o salto tecnológico. MPFI, Multipoint Fuel Injection. Aqui, cada cilindro recebe seu próprio bico injetor. Isso permite controle individual de combustível, queima mais eficiente, mais potência, menos consumo, menor emissão. Era outro nível. O Monza MPFI quase se tornou o primeiro carro com injeção eletrônica em larga escala no Brasil e colocou a GM na frente da corrida tecnológica naquele momento. O choque de gerações. De um lado, motores antigos como os do Opala, comando no bloco, engrenagens, foco em força e durabilidade. Do outro, o motor OHC, leve, preciso, eficiente. Era o fim de uma era e o começo de outra. Menos força bruta, mais inteligência mecânica. O domínio do Monza. Durante anos, o Monza não foi apenas um carro, ele foi referência, foi líder de vendas, foi símbolo de status. E grande parte disso vinha do motor. Um motor que entregava silêncio, suavidade, economia e desempenho equilibrado. Era confortável, era moderno. Era exatamente o que o Brasil precisava naquele momento. O preço da modernidade. Mas nem tudo era perfeito. A evolução trouxe novas exigências. A correia dentada, por exemplo, se negligenciada, podia causar danos graves ao motor. Além disso, sensível ao superaquecimento, exige manutenção mais cuidadosa. Era um motor mais inteligente, mas menos tolerante a descuido. Preparação. Quando o motor evolui novamente. Mesmo sendo um motor mais refinado, ele também encontrou espaço no mundo da preparação. Aspirado, com algumas modificações, comando mais agressivo, aumento de taxa de compressão, retrabalho de cabeçote. Já era possível extrair mais desempenho. Turbo. E quando o turbo entra em cena, o jogo muda novamente. O motor OHC do Monza responde muito bem. Com setups equilibrados, é possível atingir até cerca de 300 cavalos com confiabilidade. Claro, com preparação adequada. E nenhum motor vive sozinho. O grande rival era o Volkswagen AP Engine. AP mais robusto, extremamente popular, excelente para preparação pesada. OHC GM mais suave, mais moderno na proposta, melhor dirigibilidade. AP é força, OHC é equilíbrio. Legado. O motor do Monza não foi apenas um sucesso, ele foi um ponto de virada. Deu origem a uma linhagem inteira, motores que equiparam Vectra, Cadete, Astra. Ele marcou o início de uma nova fase na engenharia da GM no Brasil, uma fase mais tecnológica, mais eficiente, mais alinhada com o mundo. Conclusão: muito além de números. O motor do Monza não foi apenas um sucesso, ele foi um ponto de virada. E o mais impressionante é que essa modernidade não ficou presa ao Monza. Ela abriu caminho para uma nova geração de motores e uma nova geração de carros no Brasil. Motores mais leves, mais eficientes, mais inteligentes. Essa filosofia evoluiu e começou a aparecer em outros modelos da própria GM, como o Chevrolet Corsa, Chevrolet Astra, Chevrolet Meriva, Chevrolet Montana, todos herdando de alguma forma essa base de engenharia mais moderna iniciada lá atrás. Mas o impacto não parou na GM, porque quando uma tecnologia dá certo, o mercado inteiro segue. E essa filosofia de motores com comando no cabeçote, mais eficientes e mais modernos, também influenciou outras fabricantes, como a Fiat, que adotou conceitos semelhantes em carros como Fiat Strada, Fiat Stilo. Mesmo com projetos próprios, a base conceitual estava lá: eficiência, precisão, evolução tecnológica. Conclusão: o motor que ensinou o Brasil. O motor do Monza não foi o mais potente, não foi o mais bruto, mas foi o mais importante na transição tecnológica. Ele mudou a forma como o brasileiro enxergava um carro. Ele mostrou que não basta ser forte, é preciso ser eficiente, é preciso ser inteligente.
E mais do que isso, ele deixou um legado que atravessou décadas. Frase final: ele não nasceu para ser o mais forte, nasceu para abrir caminho para tudo o que veio depois.